E se eu dissesse que o fim do mundo já começou? Você acredita que estamos à beira do juízo final? Ou pensa que é apenas uma história contada para assustar? Você já parou para pensar que tudo isso, esse caos, essas tempestades, não são apenas coincidências? O sol se apagou, o mar virou sangue, o tempo parou, mas no meio da escuridão uma luz vai brilhar. A esperança ainda vive. A Bíblia fala de um tempo de juízo, um tempo onde a terra será destruída, onde os homens pagarão por seus pecados e onde finalmente a humanidade enfrentará as consequências de suas escolhas. Esse tempo está mais perto do que você imagina. Em Apocalipse 9, Assimês Crues, João descreve um cenário de terror e desespero, algo que parece tão distante, mas que pode ser uma realidade mais próxima do que você pensa. Cavaleiros do juízo, criaturas horríveis, tormentos que ninguém pode escapar, e ainda a oportunidade de salvação para aqueles que ouvirem o chamado de Deus. Mas qual é o preço que estamos pagando hoje por nos afastarmos do Criador? Em um mundo onde os valores se perdem, onde o pecado reina e as almas se perdem, a verdade é simples e dura. O Apocalipse é inevitável. E você, como se preparou para ele? Porque as palavras de Apocalipse não são apenas antigas, elas estão se cumprindo diante de nós. A história que vamos contar agora não é uma história qualquer, é uma história sobre um futuro próximo e, mais importante, sobre você, sobre a sua vida, as suas escolhas e o que o futuro te reserva. Apocalipse não é apenas sobre destruição, é também sobre oportunidade, a chance de mudar antes que seja tarde demais. Você está pronto para ouvir o que vem a seguir? Eu quero que você imagine por um momento a terra inteira sendo consumida pela escuridão. Em Apocalipse 9:2, João nos revela um momento de terror absoluto. Ele viu um anjo descer do céu, e com ele, a chave de um abismo profundo. Este abismo não é apenas um espaço vazio, não é um simples buraco no chão, é uma prisão, uma cela de onde forças malignas serão liberadas, forças que vieram para causar dor e sofrimento à humanidade. Ao abrir esse abismo, uma fumaça espessa subiu, e com ela surgiram criaturas horríveis, como gafanhotos, mas muito mais temíveis do que qualquer inseto que você já viu. Esses gafanhotos, no entanto, não atacam as plantas. Eles atacam as almas, as mentes e os corações dos homens, atormentar aqueles que não pertencem a Deus. Um tormento que vai além da dor física. É a dor do espírito, a angústia da alma, o peso da condenação. Como João descreveu, e foi-lhes dada autoridade como a que tem os escorpiões da terra. Eles têm o poder de ferir, mas não de matar. Eles não vêm para dar a morte imediata, mas para torturar, para fazer os homens desejarem a morte, mas sem poder alcançá-la. Imagens das criaturas atacando, pessoas caídas no chão, agoniadas pela dor, mas sem poder escapar. E o sofrimento vai durar meses. Não é algo que passa rápido. Não há alívio. Não há descanso. Cada dia é um tormento novo, mais intenso que o anterior. O Apocalipse 9 nos dá um vislumbre aterrador de um futuro que se aproxima, e quando isso começar, você terá tempo para se arrepender. Aquelas criaturas desafiando a própria natureza são um reflexo da ira de Deus. Não são simplesmente monstros, são instrumentos de juízo, mas a pergunta que se levanta é: por que Deus permitiria algo assim? A resposta está nas escolhas que fizemos, nas escolhas que ainda fazemos todos os dias.
Porque, no fim das contas, essas criaturas, essas forças, são um reflexo do que acontece quando nos afastamos do Criador, quando ignoramos seus mandamentos, seus alertas, imagens de pessoas vivendo vidas de egoísmo, buscando prazer a todo custo, ignorando os sinais ao redor. À medida que a humanidade se afasta de Deus, as portas do abismo se abrem, as forças do mal ganham espaço, a verdade é distorcida. O pecado se espalha como uma praga, contaminando tudo. Apocalipse 9 não é uma história sobre um futuro distante. Não é apenas uma metáfora. É a realidade que está se desenrolando à nossa volta, agora. É o reflexo do que acontece quando ignoramos as advertências e deixamos que o mal tome conta. Enquanto você está aqui assistindo essas palavras, o que está acontecendo ao seu redor? O que você está permitindo entrar na sua vida, na sua mente, no seu coração? São os sinais de um mundo perdido. Mas o mais aterrador de tudo é que, mesmo com tudo isso acontecendo, mesmo com tantas evidências de que estamos indo em direção ao juízo, ainda há aqueles que se recusam a ouvir. E por isso, o juízo continua, porque os corações endureceram, porque apesar dos sinais, as pessoas ainda se recusam a arrepender-se. Som de um grito distante, de alguém que sofre, mas não consegue escapar. Não espere até ser tarde demais. O juízo, conforme está escrito, é uma realidade e não há como escapar. Não há como voltar atrás, uma vez que as portas do abismo forem abertas. Se o Apocalipse 9 é um reflexo do que vem para todos aqueles que rejeitam a Deus, o que isso diz sobre o nosso futuro? Em Apocalipse 9, vemos o sofrimento não vem de um Deus cruel, mas de um mundo que rejeitou sua misericórdia. A humanidade escolheu, por livre vontade, trilhar o caminho da indiferença, do egoísmo e do pecado, e agora paga o preço dessa escolha. E o que é mais triste é que, mesmo diante do sofrimento, muitos ainda não se arrependem. Em Apocalipse 9, não se arrependem. As pessoas que são atingidas pelos tormentos, ao invés de se arrependerem, continuam a rejeitar Deus. Elas não mudam de atitude, elas continuam vivendo como se nada tivesse acontecido. Elas se voltam ainda mais para os ídolos de seus corações, para as coisas que apenas as afastam ainda mais de Deus véus. Você percebe a tragédia? O sofrimento não é apenas físico, ele é espiritual. O sofrimento não é apenas uma dor momentânea, ele é eterno. O Apocalipse é o reflexo de uma humanidade que escolheu viver sem Deus e agora colhe os frutos dessa decisão. E nós aqui e agora estamos fazendo a mesma escolha? Em um mundo onde a distração é constante, onde as tentações são ilimitadas, onde a dor e a busca por algo mais parecem ser parte de nossa rotina diária, muitas vezes nos esquecemos de que a verdadeira paz não está em ter mais, mas em voltar ao Criador. O Apocalipse não é só um final de uma história distante, é um grito de Deus chamando todos nós de volta a Ele, antes que seja tarde demais. Porém, é importante entender que, por trás de todo esse juízo, está o coração de um Deus que ainda quer salvar, que ainda estende a mão, mesmo diante de tanta rejeição. Ele não quer que ninguém pereça. Ele deseja que todos se arrependam e voltem a Ele. E mesmo agora, enquanto você ouve essas palavras, Ele está batendo a porta do seu coração. A questão não é se Deus está disposto a perdoar, porque Ele está. A questão é, você está disposto a se arrepender? Está disposto a abrir seu coração e permitir que Ele entre? Ou você vai continuar ignorando os sinais, como a humanidade fez durante tanto tempo? Apocalipse 9 nos mostra que o juízo vem e que as portas do abismo, uma vez abertas, não se fecham facilmente. Mas também nos ensina que Deus nunca abandona aqueles que se voltam para Ele. O arrependimento é a chave para mudar o destino, a chave para escapar da condenação eterna. E você, neste momento, pode escolher o que fazer com esses sinais. O tempo de arrependimento é agora. O tempo de mudança é agora. Porque, como vemos em Apocalipse, a oportunidade não dura para sempre.
Às vezes é preciso olhar para o abismo para entender a verdadeira importância de uma oportunidade. E é exatamente isso que Deus oferece a todos nós. Uma chance de mudar, de recomeçar. Mesmo no meio do caos, mesmo diante do juízo iminente, Ele nos chama para algo melhor. Ele ainda oferece perdão. Você já parou para pensar sobre isso? Em meio a tudo que está acontecendo no mundo, Deus está nos oferecendo uma oportunidade única. A oportunidade de nos voltarmos para Ele, de nos arrepender e de sermos transformados. Em Apocalipse 9, sem Apocalipse, vemos o juízo, vemos o sofrimento, mas também vemos o coração de um Deus misericordioso, que não deseja que ninguém pereça. Ele não é um Deus que se alegra com a destruição, mas sim um Deus que anseia pela restauração. Esse é o grande contraste do Apocalipse: o juízo e a misericórdia, a condenação e a salvação, a destruição e a oportunidade de redenção. É como se em cada palavra, em cada evento, Deus nos estivesse dizendo: você ainda pode voltar, você ainda pode se arrepender. Apocalipse não é apenas sobre o fim do mundo, é sobre um novo começo, o fim de um sistema corrompido, de um mundo afastado de Deus, mas também o começo de algo glorioso, de uma nova criação, onde a justiça e a paz governam. Esta é a verdadeira mensagem do Apocalipse, que mesmo após a destruição, Deus traz uma nova esperança, uma nova vida, um novo céu e uma nova terra. E Ele nos convida a fazer parte disso. E você pode perguntar: mas como eu posso ser parte disso? Como posso escapar da destruição que está por vir? A resposta é simples, mas profunda. Ela começa com o arrependimento. A palavra arrependimento tem sido mal compreendida por muitos. Não se trata apenas de reconhecer que fizemos algo errado. Não se trata apenas de um pedido de desculpas. Arrependimento é mudança. É uma decisão de virar as costas para a vida de pecado, para a vida que desagrada a Deus e caminhar em direção à sua luz. Apocalipse 9 nos mostra que o arrependimento é a única coisa que pode mudar o curso da história. Enquanto as criaturas do abismo atormentam os que não se arrependem, o arrependimento abre as portas da graça de Deus, que está sempre pronta para nos perdoar. E esse arrependimento não é apenas sobre palavras vazias. Ele é um compromisso profundo, uma transformação interna que começa no coração e se reflete em nossas ações. Mas para isso é necessário olhar para o que está por vir. É necessário reconhecer que sem Deus a humanidade está perdida. Sem Deus estamos caminhando para a destruição, para o caos eterno. Mas com Ele a história muda. Com Ele a salvação está ao alcance. Se você está se perguntando neste momento se há esperança para você, a resposta é sim. Apocalipse 9 nos mostra o que acontece quando uma nação ou uma pessoa decide viver sem Deus. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, oferece uma chance de escapar dessa condenação. Ele oferece um caminho através de Cristo, um caminho de arrependimento, de perdão e de uma vida nova. E não importa onde você esteja, o que você tenha feito ou o que tenha vivido. O que importa é o que você escolhe agora. Você pode escolher voltar-se para Ele. Você pode escolher pedir perdão e Ele está pronto para te receber. Esta é a verdade que queremos que você entenda hoje. Deus está sempre esperando de braços abertos. Ele é o Pai que espera o Filho pródigo, não importa quão longe você tenha ido, não importa quão grande tenha sido o seu erro, Ele está pronto para te perdoar, para te transformar, para te dar uma nova. E o momento de se arrepender é agora, porque assim como as portas do abismo foram abertas em Apocalipse 9, Mayamesh, as portas do reino de Deus também estão abertas, mas elas não ficam abertas para sempre. O que você escolherá? Ficar onde está, no caminho da destruição, ou dar um passo em direção à vida, à esperança e à salvação? Não espere até que seja tarde demais. A hora de arrependimento é agora. E mesmo que o juízo seja real, a salvação também é. E ela está à sua porta, esperando por você. Você já se perguntou se, no fundo do seu coração, não está também ignorando os sinais que Deus tem enviado? Vivemos em um mundo onde o barulho é constante,
onde as distrações estão por toda parte e às vezes até mesmo as tragédias mais profundas podem ser ignoradas. Mas o que estamos fazendo com esses sinais? É fácil se perder em meio ao fluxo da vida, em meio ao caos da rotina, em meio aos nossos próprios desejos. Mas o Apocalipse não é apenas uma história distante. Ele é real e está aqui entre nós. Os sinais estão claros: o afastamento de Deus, a busca por satisfação em coisas temporárias e a ignorância diante do sofrimento. O mundo está caminhando para um fim e nós, como humanidade, precisamos parar e refletir qual é o nosso papel neste caminho. Deus está nos chamando para uma mudança, para um arrependimento genuíno. Ele não deseja que nenhum de nós pereça, mas sim que voltemos a Ele. O arrependimento é a chave para uma vida nova, para escapar das consequências do pecado e para vivermos a verdadeira paz que só a Ele pode oferecer. Mas como vimos, a escolha é nossa. Agora você pode fazer a escolha de voltar para Deus. O tempo de arrependimento é agora. O Apocalipse não é apenas um juízo, é uma oportunidade, uma chance de transformação. Não deixe que o som dos tormentos te desvie da verdade. Deus ainda está estendendo suas mãos e Ele deseja que você se arrependa e viva. Vamos orar juntos agora. Pai Celestial, nós nos aproximamos de Ti neste momento, humildemente, reconhecendo nossa fragilidade e o quanto precisamos da Tua graça. Senhor, sabemos que o mundo tem se afastado de Ti, que muitos têm ignorado os sinais e que nós muitas vezes nos deixamos levar pelas tentações e distrações que nos afastam do Teu propósito. Hoje queremos nos arrepender, Senhor. Pedimos que o Teu Espírito Santo toque o nosso coração, que nos ajude a ver com clareza a necessidade de voltar a Ti. Sabemos que somos pecadores, mas cremos que em Jesus temos a redenção e a salvação. Nos arrependemos de nossos pecados, de nossa indiferença e pedimos que Tu nos perdoes. Senhor, abre nossos olhos para a verdade. Fortalece-nos em nossa jornada de fé, que possamos viver com um propósito eterno, que possamos ser luz no meio das trevas. Senhor, não queremos viver para nós mesmos, mas para Ti. Ajuda-nos a viver em comunhão contigo, como fomos criados para viver. Em nome de Jesus. Amém.